Lucas capítulo 7, Jesus está caminhando, semeando, anunciando a palavra de vida, de esperança. E Lucas, que Paulo vai citar depois aos Colossenses como sendo o médico amado, está registrando essa história. Mas não é por iniciativa própria dele, o Espírito Santo está usando ele para gravar, escrever tudo isso para que seja preservado para nós no tempo que se chama hoje. Lucas capítulo 7, versículo 11. No dia subsequente, ou seja, depois do dia que ele curou o servo de um centurião na grande cidade de Cafarnaum, Jesus se dirigia a uma cidade bem menor, quase que uma pequena aldeia, chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Diga, numerosa multidão. Como ele se aproximasse da porta da cidade, algumas daquelas pequenas cidades tinham muros, ou tinham pelo menos uma proteção rústica de pedra e uma porta de entrada, um lugar de entrada na cidade. Eis que estava saindo da cidade para o cemitério que ficava fora da porta, que também era um costume daquele tempo, daquela época. Saía o enterro do filho de uma viúva, e grande multidão, diga grande multidão. Com Jesus ia numerosa multidão, diga numerosa multidão. E no enterro com essa viúva ia uma grande multidão, ia com ela. Vendo-a o Senhor, quem que Jesus viu? A mulher. Tinha uma numerosa multidão, mas Jesus olhou para ela. Vendo-a o Senhor, compadeceu-se dela e lhe disse: não chores, mulher. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem. Aprendemos aqui que esse moço era jovem, filho único. Quem sabe morrera de uma enfermidade terrível. Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus, leia comigo, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Diga, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Palavra de Deus para o seu coração, você recebe? Amém? Então me ajude a orar. Ore comigo e por mim, porque a palavra é de Deus. Quem revela, quem ensina, quem abre o tesouro da palavra é o Espírito Santo. E embora o agente, o veículo, o pregador seja humano, se Deus não fizer, eu não posso fazer. Vamos orar? Peça a Deus uma palavra para o seu coração. Ó Pai, bendizemos pelo tesouro que é a igreja do Senhor. Bendizemos pela graça que vem a nós através de Jesus Cristo, o único doador de vida. Bendizemos-te por esse tempo de culto, de adoração. Abrimos o teu santo livro mais uma vez, e nós te pedimos, Espírito Santo, amigo Espírito Santo, Ruach Kodesh poderoso do Pai, tu que és o autor da palavra, ilumina a palavra no coração daquele e daquela que tem fome e sede de ti, Senhor, e realiza o teu propósito, no santo nome de Jesus. Agradecemos a tua resposta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Duas multidões encontrando-se na porta da pequena cidade de Naim, lá no primeiro século, quando Jesus está aqui realizando o seu ministério. Nós podemos
denominar essas duas multidões como a multidão da morte, que leva alguém para sepultar, que só pode chorar e lamentar, que está assistindo um momento tão difícil para uma mulher que, diz o texto, era viúva e tinha um único filho, e este filho morreu e está sendo levado ao sepulcro, e essa multidão, na saída da cidade, encontra-se com a outra multidão que vem chegando. Mas essa outra multidão é a multidão da vida, porque quem está à frente dela é o Senhor da vida, e Ele resolveu entrar naquele dia, depois de sair de Cafarnaum, naquela cidade, e justamente naquele horário. Amados e amadas, a multidão da morte está por aí. Ela se faz presente o tempo todo nos negócios humanos, que muitas vezes trazem tantas coisas terríveis e más para o ser humano. Negócio da bebida, negócio dos vícios, negócio da prostituição, negócio da ganância, da exploração, dos juros extorsivos que arrasam com a economia das pessoas. Apocalipse 18 nos descreve um choro terrível sobre a queda de Babilônia, e diz que aqueles mercadores que choram porque de repente o seu negócio caiu por terra. E diz que eles vendem perfumes, bens, coisas, móveis, madeira e até almas humanas. Multidão da morte. A multidão da morte está aí na prática da violência e da maldade. O profeta Isaías declara no capítulo 1, verso 15, quando o povo vai comparecer diante do Senhor, ele diz: vocês multiplicam suas orações, mas eu não posso ouvi-las, porque as suas mãos estão cheias de sangue. E nós estamos assistindo em pleno século 21, no meio de todo um processo que parecia mostrar um mundo civilizado, buscando celebrar liberdades, e isso e aquilo outro, uma guerra que suja de sangue e de miséria o próprio coração da Europa, chamada civilizada. A multidão da morte está aí nas ruas, no trânsito. Dia desses via uma estatística dizendo que o trânsito no nosso país, durante o ano, mata mais do que as guerras. E se você vai calcular no mundo inteiro, a realidade é ainda mais terrível, onde tantos correm daqui para ali, e onde há, de certa forma, um clima em que parece a vida humana não ter mais importância alguma. A multidão da morte está aí se multiplicando na política dos governos, nos tribunais do mundo que muitas vezes pendem para a injustiça, nos lugares onde deveria haver equilíbrio, deveria haver aquela busca de fazer justiça ao necessitado, onde há suborno e atuações que tiram daqueles que já não têm quase nada, o pouco que têm. É a multidão da morte escravizante, que se multiplica em todo lugar e em toda parte. A multidão da morte está aí na falsidade religiosa. O Salmo 135 e o 115 também nos alertam sobre aqueles que vão atrás dos ídolos mudos, que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. E no Salmo 135, 18, há uma palavra muito séria, porque diz assim: tornem-se semelhantes a eles, os ídolos, os que os fabricam e os adoram. E isso é terrível. Multidão que, sob a pretensão de anunciar vida, na verdade anuncia morte e julgamento, porque caminha sem se importar com as coisas que estão
destruído as pessoas. A multidão da morte está presente em todo lugar onde não há temor de Deus, onde não há o quebrantamento real do coração. Está presente onde se está a buscar aquilo que não traz solução, que não tem a resposta para os dramas humanos. Há alguns anos atrás, escutei, ouvi, tive a oportunidade de participar de uma conferência de oração em Belo Horizonte, na 8ª igreja, e lá estava o Dr. Wesley Duell, um dos maiores, mais assim conhecidos intercessores, que naquela época, anos 90 por aí, ainda estava vivo, já bem idoso, e aquele homem pregando ali, impactava profundamente o nosso coração, falando sobre a oração, a intercessão pela libertação e transformação de vidas. E ele descreveu um dia que ele estava na Índia, numa daquelas cidades, porque passa o grande rio Ganges, e ele disse que ele começou de um lugar elevado onde estava, com outro missionário que ali trabalhava, mostrando para ele as multidões entrando naquele rio, naquelas águas sujas, levando pessoas enfermas, levando até cadáveres, animais e tudo mais, buscando, clamando, lancetando o seu corpo com facas para buscar a atenção daquele Deus que eles acreditavam que estava ali. E ele disse que se lembrou e rogou a Deus por aquele povo, quando o profeta fala: todos os dias eu estou aqui buscando a vocês, a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, mas vocês continuam com as vossas iniquidades e pecados e buscando deuses que não podem salvar. Multidão, com medo, com solidão, com dor, com angústia, com necessidade, mas ao mesmo tempo, com vaidade, arrogância, presunção, procurando encontrar em si mesmos a resposta para a vida. Mas eu quero que você pense comigo na beleza singela dessa multidão da vida, que vai entrando aqui com Jesus à frente, na cidade de Naim. Quem está à frente é Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo, andando entre nós, Cristo encarnado, Deus feito carne. É aquele que a palavra diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, foi manifestado agora o Salvador, pelo seu aparecimento em Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Jesus está presente aí, e essa multidão que tem Jesus à frente, pode proclamar uma atitude diferente, uma direção diferente, uma postura diferente. Diz o texto que Jesus olhou para aquela mulher, Jesus viu as suas lágrimas, Jesus viu a dor do seu coração. Então esta multidão que está com Jesus, por causa dele, tem compaixão, e ele diz: não chores, mulher, porque ele tem as chaves da morte e da vida, do inferno, do abismo e de todas as coisas. Então, como está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, ele destruiu a obra daquele que tem o poder da morte, porque ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. A multidão da vida tem autoridade, e portanto pode agir e interferir numa situação tão final, tão radical na história do ser humano sobre essa terra. João capítulo 5, no Evangelho de João, versos 24 e 25, diz que chegará o dia que até aqueles que estão na morte ouvirão a voz e viverão. Jesus ordena, manda parar o enterro,
Manda que coloquem no chão aquele esquife e se dirige àquele homem que já estava morto. E então ele dá a ordem que somente aquele que é Senhor dos céus e da terra, somente aquele que criou todas as coisas, somente aquele que conhece toda a estrutura do ser humano, somente aquele que tem essas chaves poderosas da vida em Deus, fala para aquele moço: jovem, eu te mando, levanta-te. E aquele que estivera morto se coloca de pé, abre os seus olhos, se levanta dentro daquele contexto tão tremendo que ele estava vivendo ali. E eu gosto dessa palavra preciosa aqui no versículo final dessa narrativa, que versículo 15, que Jesus o restituiu à sua mãe. Diga: Jesus o restituiu à sua mãe. A multidão que caminha tendo o Senhor da vida à frente, tem a alegria de ver a ação poderosa daquele que restitui aquilo que foi perdido, aquilo que o diabo roubou. A palavra de Deus em Romanos 8:38 diz que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E o ensino desse texto é muito mais do que um milagre autenticador do poder de Jesus registrado no Evangelho, mas é uma declaração para nós que em Cristo, aquilo que foi perdido no tempo investido, terrivelmente investido na multidão da morte, pode ser restaurado e restituído quando a gente entra na vida, conhece a Jesus e começa a andar com Ele vitoriosamente. Quantos exemplos, quantos testemunhos nós já tivemos o privilégio de ouvir de pessoas que experimentaram esse toque salvador, transformador, glorioso de Jesus, e então agora podem dizer: eu ando agora na dimensão da vida, eu ando na luz, porque fui liberto das trevas para viver na luz do Evangelho. Essa multidão tem humildade, tem um santo temor no seu coração. Diz o texto que naquele momento o povo ficou possuído de temor. E o texto grego aqui, esse temor não está ligado a esse medo apavorante das coisas, mas um temor de reverência, de entender que viram, que participaram de um daqueles momentos transcendentais e gloriosos em que o céu toca a terra e as coisas que são meramente comuns da terra são transformadas pelo poder da vida. Eles ficaram ali possuídos desse temor, e isso os levou, diz o texto, a glorificar a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A multidão da vida está glorificando a Deus, vê o cumprimento da promessa de Deus, entende que Deus visitou o seu povo, e as coisas começam a ser mudadas e restauradas. Todos nós precisamos disso. Há momentos na nossa vida, por causa das tribulações desse mundo, por causa das intrincadas redes do tempo que nós vivemos, quando nós entramos na vida adulta e passamos por provações, e enfrentamos lutas na nossa casa, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com os relacionamentos humanos, com patrões e empregados, essas coisas todas do mundo que está imerso o tempo todo na multidão da morte. E olha, querido, querida, eu e você, todos nós, temos de nos preocupar constantemente, de nos quedar em oração diante do Senhor e perguntar: Senhor, será que eu estou permitindo que as coisas da multidão da morte contamine meu coração? Sentimentos de ira, de mágoa,
sentimentos que nos levam a deixar de perdoar, deixar de entender a fraqueza do outro, deixar de buscar diante do Senhor um coração puro, livre e limpo de quaisquer coisas que venham perturbar o nosso coração. Aquele que está à frente da multidão da vida, que é o nosso Senhor e Salvador, continua nos dizendo: não temas. Não temas, não temas, eu estou convosco todos os dias, eu sou aquele que te chamou, que te perdoou, que te alcançou. Então você já pode viver na realidade que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, quando está escrito: naquele dia final, restaurador de tudo, tragada foi a morte pela vitória. O filho da viúva de Naim, com certeza, como Lázaro, morreu depois, porque a morte está pendente, e é a realidade que o pecado trouxe a todos os homens. Mas, em Cristo Jesus e no Senhor da vida, nós continuamos a dizer com alegria e a cantar com triunfo: sim na cruz, nela eu me glorie, até que ao fim eu possa ir descansar, salvo além do rio, além da morte, no meio daquela multidão, que fez com que o apóstolo, o profeta perguntasse: Senhor, quem são estes, de vestes brancas, e que tem palmas nas mãos? Estes são os que vieram da grande tribulação, estes são os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e por isso o adorarão, dia e noite, séculos e séculos, porque estão do lado da vida. A pergunta sempre, amados e amadas, para nós é essa: em que multidão nós estamos? A qual dela nós pertencemos? A palavra de Deus sempre nos adverte que hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. A palavra de Deus diz, e João registrou a respeito do Cordeiro de Deus, quando Jesus diz a um grupo de pessoas que estavam ali à sua volta, inclusive religiosos de coração duro, mas ele disse: olha, todo aquele que o Pai me der, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Será que você que me ouve aqui nessa noite, ou através da transmissão em qualquer outro lugar, já verdadeiramente foi a Jesus? Será que de fato você e eu, todos nós, podemos dizer: eu já saí da multidão da morte e entrei pela misericórdia do meu Senhor na multidão da vida? Eu já aceitei o seu convite e já me entreguei em suas mãos para receber dele a vida de qualidade, a vida abundante. Na porta da aldeia de Naim, uma multidão vinha trazendo a morte, outra multidão encontra com o Senhor da vida. Ele ressuscita aquele jovem, devolve a sua mãe, e de repente há uma só multidão, daqueles que glorificam a Deus e reconhecem a obra gloriosa que ali acontecera. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando nós compreendemos esta verdade, quando ela entra de fato pela obra do Espírito Santo em nosso coração, quando nós podemos compreender que sem Ele nós nada podemos fazer, nós entendemos o chamado de Deus para uma mudança. Os que estão na multidão da vida, os que estão contados entre os que são do Senhor, têm o seu coração quebrantado para chorar os seus pecados,
tem a sua decisão tomada para manter o seu casamento, para manter a aliança que fez diante do Senhor, tem a sua atenção chamada para o fato de que a morte está aí batendo a porta o tempo todo, para desestruturar a família, para quebrar a família, para afastar pais de filhos, para realizar esta obra que faz com que as pessoas fiquem olhando só para si mesmo, para o seu umbigo. É a minha felicidade, é o que eu quero. Não, a multidão da vida coloca seus desejos primeiramente perante o Senhor, quebranta o seu coração diante dEle, e nele busca a real felicidade e satisfação para viver, obedecendo a sua palavra, fugindo de toda sedução e de todo pecado, correndo para não cair no laço do diabo, resistindo no poder de Cristo que nos dá vida para continuar caminhando com Ele, sabendo que essa vida é muito rápida e muito transitória, sabendo que tudo aqui passa muito rapidamente. Precisamos o tempo todo estar buscando na palavra de Deus identificar muito, muito bem estas duas multidões e pedir ao Senhor sempre: Senhor, eu quero estar no meio daqueles que receberam a vida e que espalham a mensagem da vida, a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Cristo, a mensagem do perdão de Deus, a mensagem da compaixão pela dor e sofrimento do outro, do próximo nesse mundo. E o entendimento de quão breve é esta vida. Que o Senhor nos abençoe, para que o nosso coração seja sempre tocado e lembrado, aqueles que já são de Cristo, de que lado nós estamos, a que grupo nós pertencemos, mas que o Espírito Santo também fale ao seu coração, para você tomar uma decisão no tempo que se chama hoje. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Não continue na multidão da morte, porque morte gera morte, e gera morte eterna, conforme a palavra de Deus diz. Ouvi uma história acontecida na cidade de Londres, de um jovem que trabalhava com o outro numa fábrica, e esse outro moço era crente, firmado em Cristo, e naquele dia, após ter ido à igreja domingo, ele foi realmente assim, tocado pela graça de Deus, para falar de Cristo aos perdidos. E ele então chegou para o seu colega de trabalho, naquele dia, e entregou para ele um folheto, que falava: onde você passará a eternidade. E falou para ele do Cristo que ele conhecera, e que deu vida ao seu coração. O colega deu aquele sorriso de desprezo, mas dobrou o folheto e colocou no bolso. Conta essa história de um dos livros de meditação, por alguém que tinha toda a história para citar claramente, que na hora do final do expediente, o colega saiu na frente, este ficou uma meia hora a mais, e quando saiu veio um ajuntamento na rua, havia acontecido um atropelamento, ele correu para ali, e chegando lá, o seu colega estava morto, com o folheto dobrado no bolso, e ele chorou ali, lágrimas profundas. Não poderia dizer se aquele moço
no último momento tomou não uma decisão, mas o fato é que ele pensou: eu poderia ter falado há mais tempo, nós poderíamos ter convivido juntos como crentes, adorando ao nosso Deus. Portanto, a mensagem é sempre urgente, porque todos nós somos absolutamente transitórios. E como diz o antigo hino: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É sempre hoje, é sempre agora. Eu quero chamar nossos irmãos da música aqui. Eu penso que nós precisamos repetir esse cântico: quero estar aos pés da cruz. Aos pés da cruz é um lugar de onde nós não podemos nos afastar jamais. Estando aos pés da cruz, nós estamos na presença daquele que tem poder para salvar. Eu gosto quando Stanley Jones, o missionário da Índia, diz que aos pés da cruz, ali no Gólgota, o terreno era plano. Todos estavam ali no mesmo nível. Não faz nenhuma diferença se é um rico homem de negócios. Não faz nenhuma diferença se é o presidente da maior nação do mundo. Não faz diferença se é alguém que trabalha duramente cavando buracos na rua para ganhar vida ou recolhendo lixo, ou se é alguém que está lá na cúpula de uma grande empresa ganhando milhares de dólares anuais. Todos ali aos pés da cruz são miseráveis pecadores, carentes e necessitados da graça de Deus. E a maior riqueza que nós temos é quando nós entendemos que na cruz Ele pagou o preço dos meus pecados e remiu a minha vida. Vamos ficar de pé. Cante de uma maneira muito especial. Cante como se fosse você e Deus sozinhos aqui, dizendo isso ao Senhor. Há uma rica fonte aos pés da cruz, fonte preciosa de vida e de esperança. Aleluia. Adoremos. Ao pé da cruz, que tão rica fonte corre pra alcançar lugar de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por mim descansarei. Amor achou-me, matutino estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desejo aqui sempre recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Oh, na graça
firme até a pátria e ver, santa além do rio. Me recordo de uma das últimas conversas com a minha saudosa e querida mãe, quando cantávamos e falávamos sobre esta pátria. Me recordo de uma madrugada especial ao lado do meu filho, quando conversamos sobre esta pátria. Nós não sabemos o dia. O importante da nossa vida aqui não é se ela seja longa ou curta. O importante é saber para que vivemos, qual é a natureza da nossa esperança, o que nossos olhos contemplam acima dessa multidão da morte que cerca o mundo e oprime esse tempo mau. Feche seus olhos. O Senhor me diz que tem gente aqui nessa noite que precisa fazer essa entrega hoje. Põe a mão sobre o seu coração. Não vou pedir para você fazer nada. Não vou te chamar aqui à frente. Nem vou pedir para você levantar a sua mão. Eu vou pedir que você diga para Deus, para o Espírito Santo, que está dizendo, como nós lemos no início do culto: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Eu quero a intimidade. Jesus salva e quer viver íntimo de nós, na cozinha da nossa casa. Entregue a Ele. Deixe que o Espírito Santo continue a falar o seu coração. Se você não tem feito isso, abra a palavra na sua casa essa semana. Medita nela. Leia o Evangelho de João. Peça a Deus para confirmar a decisão que você, homem, mulher, menino, menina, moço, moça, está fazendo aqui nessa noite. Peça a Deus que você também possa cantar com toda essa alegria. Sim, na cruz, graça, amor me encontrou. Recebe, Senhor, estas preciosas vidas em tuas mãos. Confirma em cada coração essa decisão nessa noite. Escreve o nome deste teu filho, desta tua filha, no livro da vida. Anula e quebra toda corrente, toda atadura, retira todo impedimento, ordena ao inimigo: Satanás, solte as almas, porque esse é tempo de libertação, de restauração e de mudança. E a glória seja dada a Ti, ó Deus, pelo Deus que Tu és, pela obra que o Senhor já fez, estás fazendo agora, e vais fazer para a glória e honra, louvor do Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Rei soberano, ao Cristo bendito, Salvador. Aleluia.